Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara Jacareí. Deputado, eu queria abordar um pouquinho, para esclarecimento da população, que o senhor explicasse um pouco exatamente o papel do deputado e o funcionamento das emendas. Como que funciona isso? Boa pergunta. O deputado estadual, ele é para o Estado de São Paulo o que é o vereador para o município. Né? E o que é o deputado federal para o Brasil. O que é o papel do deputado? Duas funções fundamentais. Primeiro, legislar. Segunda, fiscalizar. Essas são as duas funções que não podem ser retiradas nunca. Legislar e fiscalizar. Fora isso, tem outras funções, da representação da população no parlamento, da discussão dos grandes assuntos em comissões, como a gente falou aqui, né? Mas a grande função é legislar e fiscalizar. Quanto à questão de emendas, emenda parlamentar, vou falar de emenda parlamentar financeira, não estamos falando aqui de emenda ao projeto de lei. Emenda ao projeto de lei é função legislativa. Vem um projeto de lei, você pode emendar, você pode votar contra, votar a favor, né? Ou pedir adiamento, enfim, isso é um tipo de emenda. Agora, a emenda financeira, que é a emenda ao orçamento, no Estado de São Paulo funciona da seguinte maneira: é disponibilizado um valor de 2 milhões por ano a cada deputado. E o deputado, ele pode indicar a que ele quiser, a prefeitura, ONG, entidade, clubes, enfim, aquilo que não descaracteriza o uso público. Né? Uhum. Você não pode destinar dinheiro para uma função privada, uma empresa que vai fazer um produto. Mas você pode mandar para um clube que vai fazer um campeonato, por exemplo, que vai atingir a todos indistintamente. Né? Então, eu procuro fazer as emendas para atender hospitais, entidades, e tem uma assessoria jurídica minha, de tal forma que antes de eu entrar com o pedido da emenda, ela já analisa os documentos. Porque às vezes tem entidades que elas pedem uma emenda, mas o documento dela não está em ordem. Né? O estatuto dela não permite que ela receba. Então, não adianta você pedir, depois chega lá na frente e você perde. Né? E com isso a gente tem distribuído os valores. Na região do Vale do Paraíba, muitas entidades foram contempladas, a Prefeitura de Jacareí também, a Santa Casa, o Hospital São Francisco, mas também outras entidades de outras cidades. Né? Até o Vale Histórico, nós fizemos emenda do Litoral Norte, e também em São Paulo, fizemos também. Mas é isso, o valor não é muito, o valor é pouco. E nem sempre as liberações se dão no prazo que nós imaginávamos, porque o correto é de um ano para o outro. Então, no final de 2013, você coloca 2 milhões, até 2 milhões de emendas para 2014. Só que às vezes não libera em 2014, libera em 2015, 2016. Né? Então, existe um certo atraso aí, uma lentidão para a liberação de recursos, mas funciona dessa maneira. Né? Então, você tem total liberdade para indicar o que você quiser, desde que não descaracterize que continue como dinheiro público. E fora esses 2 milhões, deputado, existe alguma forma do parlamentar buscar outros recursos com outras emendas? Como que funciona isso? Tem. Você pode fazer emenda no orçamento do Estado. Então, nesse momento, nós estamos em votação do orçamento do Estado. Você pode colocar no orçamento a emenda. Só que aí você precisa que seja aprovado pelo plenário. Se não for aprovado pelo plenário, que normalmente não é, aí... É como se fosse uma sugestão. É isso ou não? Não, se você conseguir aprovar no orçamento, fica valendo. Sim. Mas é difícil passar no plenário. Uhum. Porque o governo do Estado, no caso em São Paulo, ele tem um controle muito grande da Assembleia. Então, antes de ser aprovado, ele olha e, olha, isso aqui não aprova, isso aqui não aprova. Diferente da emenda individual do deputado, que tem liberdade. De direito dele. Né? Agora, aquilo que é para plenário, é muito difícil ser aprovado. Mas pode, é um caminho. Né? O outro caminho já que nós conhecemos também os parlamentares federais e senadores, nós também podemos buscar solicitações junto aos deputados federais e senadores. E tem mais um outro também, que são programas, tanto do governo do Estado como do governo federal. Tem muitas prefeituras que desconhecem programas. Então, nós estamos aqui gravando um programa, mas vou dizer para você, até 20 de dezembro de 2013, então, se tiver depois dessa data, não vale o que eu estou falando, mas até 20 de dezembro de 2013, estamos com prazo aberto do governo do Estado de São Paulo para que prefeituras e entidades se cadastrem no programa da Lei do Incentivo ao Esporte Paulista. Então, você pode se cadastrar, entrar com um projeto e você pode conseguir dinheiro
sem contrapartida, ou seja, que a gente chama de fundo perdido. Mas o prazo é até 20 de dezembro. Então nós fazemos essa divulgação dos programas, porque às vezes abrem-se os programas, mas as pessoas não têm conhecimento. Né? Então, essa é uma questão. Nós gravamos um programa TV Câmara Entrevista aqui com o pessoal do IFC e da Amarribo. São fiscais e eles fazem auditorias. Ele disse para a gente aqui no programa que um dos grandes problemas hoje no país às vezes, existem recursos disponíveis em nível federal, estadual, desses programas, mas que as prefeituras não têm capacidade técnica de formular projeto e o recurso fica lá, à disposição. Exato. Então, ele diz que isso em várias áreas, saúde. Sim. Como é que é essa... O que a gente pode fazer, então, para qualificar os nossos gestores? Primeiro, acho que tem que conscientizar o Congresso que a gente não está na época de aumentar município. Porque o Congresso, às vezes, faz coisas que a gente quer... Quer dizer, facilitar a criação de municípios, para mim, é na contramão. Porque qual que é o problema? O problema é que você tem, por exemplo, cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. As exigências que são feitas para que a cidade de São Paulo pleiteie algum recurso são as mesmas feitas para a cidade de Bananal, para a cidade de Santa Branca. Agora, você acha que essas cidades menores têm equipe técnica para fazer o projeto? Claro que não. Né? Quer dizer, então a criação de municípios pequenos no Brasil, que foi uma coisa que ocorreu, foi na contramão. Você aumenta a despesa. A hora que você cria um município, tem despesa com prefeitura, com Câmara, com Poder Judiciário, com Ministério Público. Aumenta a despesa e não tem recurso. Por isso que a criação da região metropolitana, ela faz o contrário. Ela tenta unir os municípios para tentar, com essa junção, conseguir fazer valer. Nada impede da região metropolitana ter uma equipe técnica para poder assessorar os municípios pequenos. Isso é positivo. Mas criar novos municípios, não. Né? Então, esse é um dos problemas. A exigência que é feita, e não dá para ser diferente, de um município como a cidade de São Paulo, é a mesma exigência feita para um município de pequeno porte, de 30 mil, 20 mil habitantes. Então, esse é o problema. Então, duas coisas. Primeiro, não criar mais municípios. Segundo, a região metropolitana ter uma equipe técnica para poder assessorar os municípios. Marco Aurélio, só retornando. Então, o deputado ele também tem uma função que é avisar o prefeito, no caso, o prefeito tem um recurso aí de um programa que o senhor não está participando e fazer esse meio de campo de conscientizar o executivo também de que ele pode angariar recursos e entrar em programas que às vezes a prefeitura não sabe. Sim, porque você pega uma cidade, por exemplo, do Porto de Jacareí, São José, Taubaté, são cidades que a prefeitura tem gente que fica lá olhando os programas e os prazos. Agora, outros municípios pequenos não tem. Não é questão que o prefeito é incompetente. Coitado do prefeito... A equipe, né? Mas o prefeito, o que você faz? Ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Ele tem uma equipe pequena, né? E outra, o salário que ele consegue pagar para a sua equipe, ele acaba perdendo as pessoas para outros municípios. Não é? Então, como todo deputado também tem uma equipe, então fazer isso eu diria que é obrigação do deputado. Se você sabe que tem um recurso e pode avisar e não avisa, então para que está servindo o seu mandato? É obrigação nossa, porque nós estamos lá, temos as informações, então é a obrigação nossa repassá-las independente de partido. O senhor tem algum caso que o senhor lembra de algum município pequeno, por exemplo, que o senhor falou, ô prefeito, o senhor está perdendo a oportunidade de um programa? Não, mas agora recentemente, pela Frente Parlamentar de Deputados aqui do Vale do Paraíba, nós fizemos uma audiência pública em Taubaté, onde o secretário adjunto de esportes, o Clóvis Volpe, foi lá para explicar aos prefeitos e ao secretário de esportes como é que funciona a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Né? Então foi uma iniciativa nossa, da Frente Parlamentar, que fez uma reunião que foi muito produtiva para levar informações. Né? Então foi essa experiência mais recente que a gente teve. Né? Eu acho que é obrigação nossa. Né? Que tem programas, tem muitos programas, mas que de fato escapam das mãos ou passam o prazo, ou existe um grau de documentação que o município não tem condições de responder. Atender. Deputado, o senhor falou aí que agora a questão independente da questão partidária, o papel do deputado é cuidar ali, fiscalizar a região. Como que o senhor vê hoje, assim, a região metropolitana do Vale do Paraíba, como que está essa relação entre os partidos, entre os prefeitos? O senhor está falando que é um processo mesmo de criação de uma nova cultura, mas essa cultura já começa a surgir, pelo menos nos nossos gestores? A experiência que eu tenho com o prefeito de outros partidos está sendo excelente, não tem problema.
partidária. Tanto que essa audiência que nós fizemos em Taubaté foram prefeitos de vários partidos sem problema nenhum, né? Por isso que eu acho que o governo do Estado está perdendo uma chance de ser o grande articulador político. Porque o deputado, ele pode fazer isso, mas a gente vai fazer isso, quando você olha o Estado de São Paulo, o Vale do Paraíba é uma região, né? Mas o governo pode fazer isso no Estado inteiro, ele pode ser organizador do Estado inteiro, né? E é função, né? Não dá para o governo do Estado privilegiar algumas cidades em detrimento de outras por causa da coloração partidária. E isso acontece, e infelizmente acontece no Estado de São Paulo, né? Isso não é positivo, né? Você tem que ter uma relação republicana. Qualquer prefeito do Brasil, se ele entrar com um projeto do governo federal, qualquer prefeito do Brasil, se ele cumprir lá as funções que estão sendo solicitadas, ele tem a verba, ele recebe. Então, tem que ser assim. Não pode ter coloração partidária na hora de você distribuir verbas, e em São Paulo isso ainda existe, infelizmente. Deputado, o senhor foi prefeito de Jacareí e hoje vive essa experiência aí, também foi vereador, né? Vive hoje essa experiência no Legislativo Estadual. Como é a sensação a diferença entre o Executivo, né, e o Legislativo? A gente fala muitas vezes da criação de leis e às vezes as leis elas não têm a sua devida aplicação ou não têm a fiscalização. O senhor sente uma diferença assim, na sua atuação política? A diferença é muito grande. O que nós temos de problema é quando o vereador quer ser prefeito ou o prefeito quer ser vereador. O deputado estadual quer ser governador, o governador quer ser deputado estadual. Esse é o problema, né? Então vamos pegar nível local, que é mais fácil para a gente compreender no âmbito estadual. Se um vereador quer ser prefeito, ele vai estar muito mais preocupado em fazer uma obra em tal lugar do que estudar o orçamento da cidade, por exemplo, do que estudar o código de normas, do que estudar o código tributário, do que estudar as regras internas da Câmara, do que estudar como é que funciona a organização política da cidade. Isso é função do vereador, não é função do prefeito. O prefeito vai executar a obra. Mas como normalmente, se você encontrar com o vereador e falar assim, o que você fez, vereador? Eu fiquei o dia inteiro estudando orçamento. Enfim, não fez nada. E o outro, eu fiquei lá reunindo com o prefeito para ver se eu consigo levar uma escola em tal lugar. Normalmente a população acha que o vereador que conseguiu obra está cumprindo melhor sua função. Não é verdade. Obra é executivo. Âmbito municipal é prefeitura e secretariado. Legislação é Câmara Municipal, âmbito de município. No âmbito do Estado é a mesma coisa. Sim. Né? Então, quando você tem deputado, que às vezes vai dar entrevista, não, eu consegui levar o secretário em tal lugar, consegui dinheiro para tal obra, consegui dinheiro para tal obra. Agora, você tem que perguntar para ele o seguinte, escuta, meu amigo, na sua função fiscalizadora, você assinou a CPI da Alstom, que está desviando 40 bilhões do Estado de São Paulo para corrupção? Não. CPI não assina. Ué, mas a função sua é ser fiscalizador. Uma das funções do parlamento é fiscalizar o executivo. Então, se ele faz, entre aspas, obras, na verdade é do governo, do Estado, mas ele toma para ele como se fosse dele, e não assina uma CPI, desculpa, não está cumprindo a sua função. É que, às vezes, aparentar um fazedor de obras dá mais voto do que você assinar uma CPI e ficar fiscalizando o governo. Mas são funções diferentes. O que pode ter, a gente pode até considerar uma deturpação da função. Deturpação? A função do prefeito é fazer essas obras. Fazer obra. Não é um favor que ele está prestando para a população. Agora, qual obra que ele faz? Aquela que o Poder Legislativo o autorizou pelo orçamento. Né? Então, o vereador, ele vota o orçamento da cidade. E o prefeito executa o orçamento. Então, a obra que o prefeito está fazendo é porque teve autorização da Câmara. Da mesma maneira, o Estado de São Paulo, o governador, faz aquilo que a Assembleia lhe permitiu, através de lei, fazer. Agora, se a população não tiver consciência de que o parlamento tem essa força de permitir ou não o orçamento, de votar ou não o orçamento, de dizer quanto vai para cada coisa, aí, e achar que o parlamento tem que fazer obra, você deturpa. E aí, muitas das vezes, um parlamentar que não cumpriu a função legislativa, que não cumpriu a função executiva, ele é eleito, reeleito, porque, entre aspas, fez obras. E aquele que cumpriu bem as suas obrigações, é um mandato, 2 mandatos e não volta mais. Deputado, é possível governar sem ter o legislativo? Sem ter o apoio do legislativo? Impossível. Isso não afeta a independência entre os poderes? Afeta, mas aí você entra numa coisa que, agora eu vou dar uma opinião muito pessoal minha. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Na minha opinião, colocando limitação de mandato, né? Porque uma pessoa que entra para ser vereador ou deputado, ele pode ser eleito, reeleito,
ele cria um sistema que ele se retroalimenta vendendo a função que ele tem, né? Se você tem limitação de mandato, meu amigo, se eu não cumprir bem minha função aqui de vereador, não vou poder ser deputado lá na frente, não vou poder ser prefeito lá na frente. Então é melhor cumprir minha função boa. Né? Eu sou deputado estadual, é melhor cumprir bem minha função aqui, porque senão eu não vou conseguir outra coisa lá na frente. Agora, como não tem limitação de mandato para o legislativo, então, filho, O senhor defenderia qual seria o período? 2 mandatos, tá bom demais. O PT já deu um avanço. O PT são 3 mandatos. Então, no PT, vamos supor, eu sou deputado estadual. 2014 tem eleições para deputado estadual, eu vou ser candidato. Se eu concorrer e ganhar, farei meu segundo mandato. Posso concorrer uma terceira vez e depois, para deputado estadual, eu não posso mais. Só se eu mudar de partido, que isso não existe para mim, né? Então, no PT, já é regra interna. Máximo 3 mandatos. Agora, por que o executivo é 2, né? O executivo é 2. E o parlamento não tem limitação. Isso o senhor acha que acaba criando uma relação espúria? Viciada, claro, entre o que a gente vê hoje. A população sente isso, muitas vezes no senso comum, mas é que você tem ali a troca do apoio para uma votação. Toda vez que o país, vamos falar em nível federal, o país se vê envolvido em alguma votação de importância, o que a gente vê, a imprensa destaca muito isso. Sim. Então, aí eu falei da limitação de mandato, e a outra coisa é a fiscalização popular, né? Hoje é muito mais fácil a população acompanhar o que cada um faz, porque você entra na internet, você lá tem a página, e você tem o que ele fez, o que ele não fez, o gasto que ele fez, tem tudo, né? Então, hoje a fiscalização, a participação do povo pelo meio digital é muito mais fácil. Eu queria entrar num assunto que a gente falou um pouco da importância de todos os partidos trabalharem em união. Tem um assunto que está em pauta aí no nosso país já faz um tempo, que é a reforma política, deputado. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais os pontos que o senhor defende, que se o senhor acredita que essa reforma política ela possa acontecer, já que ela envolve aí o interesse de muitos, tanto a sociedade quanto muitos políticos que às vezes até não têm o interesse de que ela aconteça. Como que o senhor vê isso? Não só os políticos, mas também o interesse privado, às vezes acaba se mesclando. Então, eu não quero desanimar ninguém não, mas eu vou dar uma opinião muito minha, que é o seguinte. Reforma política só pode acontecer através de votação do parlamento. Então, dificilmente o parlamento vai votar algo contra ele próprio. Por exemplo, limitação de mandato. Quem que tem que aprovar isso? Os próprios parlamentares. Agora, peraí, eu vou votar aqui para mim um freio, né? Muito difícil. Você quer ver só uma deturpação? Por que mandato de vereador, de prefeito, de deputado é 4 anos e senador é 8 anos? É deturpado. Tem que mudar para 4. Mas para mudar para 4 tem que ser aprovado por quem? Pelos senadores. Já avançamos na questão da suplência, no caso do senador, né? Então, mas aí eu queria levantar a bandeira com aquilo que a Dilma levantou, que é um congresso só para fazer reforma eleitoral. E eu defenderia que fossem pessoas eleitas pelo povo e, uma vez eleitas pelo povo, que não possam ser candidatas nos próximos 10 anos. Porque senão, ele entra lá para fazer mudança também para beneficiar a ele. Muito interessante. Continuidade. Né? Ele tem que fazer mudança para beneficiar o país. Não, pessoas que fossem eleitas pelo povo, fizessem o congresso para fazer as mudanças e que ele não pudesse ser candidato por 10 anos. E eu defendo isso. E a segunda questão, entre tanta coisa que tem que mudar, mas uma é urgente, é o fim do financiamento privado de campanhas. E a instituição do financiamento público de campanha. Vou dizer uma coisa para você. Eu, no começo, era totalmente contra. Porque como é que você vai tirar dinheiro da educação, da saúde, para fazer financiamento de campanha política, para político, né? Porque normalmente a gente pensa isso. Não, meu amigo. Quando o financiamento é privado, ou seja, quando o dinheiro vem da iniciativa privada, o parlamentar eleito, aquele que é eleito, ele não é representante do povo. Ele é representante de quem? Das corporações privadas. Então, se a política tem que ser a representação do povo, ele tem que ser pago com dinheiro público. E impedir o recurso privado, para que o poder político continue sendo público, ou seja, para todos. Isso faria com que as campanhas fossem mais baratas e mais propositivas e menos marqueteiras. Deputado, esse é um ponto que o senhor tocou muito importante. A gente viveu no país nesse ano, em junho,
manifestações, as pessoas saíram às ruas em todo o país. E no que pese o que essas manifestações estão se tornando agora no momento, dando uma outra característica daquele momento em junho e julho, como o senhor vê a gente tentar analisar isso sem coloração política? Como é que o senhor vê essa manifestação da sociedade, independentemente que era muito difusa, tinham vários temas com pautas, né, muito diferenciadas, mas o que a gente consegue ver, queimaram o veículo da imprensa, existe uma certa crise de representação, que não é só dos políticos, mas também da imprensa, das instituições, das instituições formais, talvez, né? Até uma nova forma de fazer jornalismo surgiu ali. Como que o senhor avalia isso? E quais são os reflexos disso no processo eleitoral que se aproxima de nós agora? Bom, primeiro que nós vamos falar de uma manifestação ocorrida em junho e nós estamos gravando este programa em novembro. Esse espaço de tempo ele é muito bom para poder fazer uma análise mais isenta. Porque na época das manifestações, eu vi tanta gente falando tanta coisa, tanta porcaria, tanta besteira, e gente que tem que falar uma coisa e no dia seguinte fala outra. Verdade. Né? Então, eu lembro até do próprio governador, diz, tem que reprimir, no dia seguinte nós temos que acolher. Eu falei, bom, foi muito engraçado isso. Fica quieto, porque na hora que está acontecendo, você tem que, calma, vamos analisar primeiro o que está acontecendo. Agora já passou o tempo, dá para a gente avaliar melhor, né? Primeiro, havia uma característica de participação grande da juventude, né? E eu acho que a participação da juventude é fundamental, né? O Papa Francisco falou, jovem que não contesta nada precisa desconfiar da sua jovialidade, né? Eu acho que já envelheceu, né? Porque ele, por natureza, é uma pessoa contestadora. Então, isso foi muito positivo. Segunda coisa, o que se dizia na grande maioria? Melhoria das condições sociais, saúde, educação, mobilidade, né? Então, ele não está negando que o país melhorou. Então, escuta, tem que melhorar, né? E isso é bom. E tem que melhorar mesmo, tudo tem que melhorar. O dia que a sociedade falar não tem que melhorar mais nada, morreu. Não, esse é o segundo ponto, muito positivo. Terceiro ponto, o fato de ir para a rua, né? Quanto tempo fazia que você não via gente na rua para se manifestar? Né? Que alguns foram lá para fazer queimar carro, tudo. Vamos separar esses da grande manifestação. Eu acho que a grande manifestação deu uma chacoalhada para dizer o seguinte, olha, partidos políticos, a imprensa, meios de comunicação, cuidado que vocês estão indo numa linha e vocês estão esquecendo da grande população. Né? Então, acho que chacoalhou bem o Brasil e isso é muito, muito positivo. Eu só espero que tanto a imprensa como a classe política saiba perceber que a população do Brasil melhorou as condições de vida, tem acesso a muito mais informação, tem acesso a mais bens e agora sabe o que ela quer? Ela quer participar das decisões. Porque, e olha que isso está na Constituição, mas embora esteja lá, tem muita gente que não gosta de dividir poder, não gosta de dividir com o outro a opinião do outro. E o povo quer dizer, olha, eu quero participar, eu quero saber como é que se divide esse orçamento, para onde que vai estar o dinheiro, para onde que vai... Então, a ausência desse canal de participação popular, para mim, foi um dos grandes motivos que fez explodir a manifestação de junho. Um aprendizado, né? Aí está na hora do Brasil aprender e qualquer partido político e também meio de imprensa deva fazer canais de comunicação. Tem gente da imprensa que não gosta, não. Tem gente da imprensa, você sabe, não vamos citar nome aqui, mas tem gente que sempre se acostumou de falar isso é ordem. Agora, quando ele coloca alguma coisa, já é contestado no Facebook, na internet, fala, opa, não é mais assim. Né? Então, tem que ter canal de participação. Eu acho que isso aí foi muito positivo para o Brasil. Vamos separar algumas radicalidades que houve, de vandalismo, porque isso daí não tem como aplaudir, mas a grande manifestação em si ela foi positiva. Sim. Bom, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e também o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara Jacareí. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.